E aí, pessoal, beleza? Tudo certinho? Tudo jóia? Estamos de volta e vamos criar o quê? Um vídeo de programação, é claro. Vamos desenvolver, criar um projetinho aí, web. Na verdade, são dois projetos, aplicação web. Então, eu tinha criado, vai fazer, completar 2 anos, um projeto web de cadastro de filmes, que é o que o pessoal mais viu até o momento aí no canal e que gostaram, que ajudou o pessoal aí no desenvolvimento, para poder ter esse primeiro contato aí, ou aprimorar um pouquinho mais esse contato, você que está iniciando com o .NET, o Visual Studio, tá? Então eu pensei em criar uma solução similar, só que trazendo algumas coisas mais atuais do que a gente fez naquele projeto anterior, tá? Então a gente tinha usado o Visual Studio 2019, que é o que a gente tinha, tá, então, na época. Então a gente vai usar o Visual Studio 2022 nesse projeto, tá? A gente tinha usado o .NET 3.1, que era o que tinha a última versão do suporte na época. Então a gente vai criar ele usando a versão 6.0, que é a última versão LTS, né? LTS, para quem não sabe, é a última versão estável ali, que ela vai manter o suporte, né? Já saiu a 7, mas a gente vai usar a mais estável, que é a 6.0. Vamos usar o SQL Server. E a parte de banco de dados, a gente tinha feito usando a DONet. Então, a gente vai fazer nesse usando o Entity Framework Core, tá? E aí eu vou mudar um pouquinho, só o tema. Ao invés de a gente fazer sobre cadastro de pessoas, agenda, a gente vai fazer sobre filmes, tá? Porque eu tive um problema no YouTube. Eu tive vários vídeos que eu criei, expliquei lá, usando essa parte de agenda, de pessoas, cadastro. E o YouTube estava entendendo que eu estava expondo dados de pessoas, sendo que assim, a gente estava criando informações fictícias, né? Por exemplo, sei lá, José Silva. E a gente lembra, até criou, se você não acompanhou nos vídeos, teve até um gerador de CPF, gerador de RG, endereço, telefone. E o que aconteceu foi que ele derrubou alguns vídeos. Aí, se você estiver até acompanhando alguma das séries que a gente criou no canal, às vezes vai estar faltando algum vídeo no YouTube que ele entendeu que eu estava compartilhando informações sensíveis de pessoas e não era dado fictício que a nossa aplicação gerava, tá? Infelizmente. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, a gente vai fazer um cadastro de filmes e a gente vai passar por todos os aspectos aí da programação do que envolve para a gente poder montar a nossa solução web. Beleza? Então, você vai precisar do Visual Studio 2022. Se você estiver vendo isso, já saiu uma versão mais nova, você pode usar a versão mais nova também. Às vezes tem que adaptar alguma opção no menu que mudou, mas você consegue encontrar aí normalmente, tá? E a gente vai usar o SQL Server, se eu não me engano, eu instalei a versão 2017. Mas assim, a gente vai usar só o banco de dados, a tabela mesmo. Vai ser bem o básico do SQL Server para a gente poder armazenar as informações na nossa base. Então, a versão não vai importar muito do SQL Server, tá? A partir aí da 2005, qualquer uma vai servir para a gente trabalhar no projeto. Beleza? Uma outra coisa que a gente fez diferente também, para simplificar naquele momento, eu tinha criado tudo em uma aplicação só. Então, nesse projeto, a gente vai separar, tá? A gente vai ter a nossa parte do front, aplicação web, e eu vou ter a minha API, que vai ter o back-end. Além da minha API, eu vou criar outros projetos adicionais que vão auxiliar na nossa aplicação, tá bom? Então, a gente vai ter a camada de domínio e outras que eu vou comentando aí no projeto. Eu lembro que teve até um pessoal que comentou na época lá falando: achei legal, mas você não estava criando dentro das boas práticas de programação. Tem várias formas de você fazer, tá? Uma aplicação, mas eu tinha criado daquele jeito mais simples para não confundir vocês naquele momento, tá? Mas eu vou explicando aqui essa parte em camadas, entra um pouquinho do DDD ali, mas a gente vai abordando alguns aspectos. Beleza? Certo? Muito bem. Então, para começar, eu estou aqui com o Visual Studio aberto. E só resumindo assim, se você não teve muito contato, o Visual Studio a gente vai ter soluções, uma solução, que ela pode ser composta por um ou mais projetos, tá? Então a ideia é a gente criar uma solução e dentro dela a gente vai encaixar os projetos para nossa aplicação. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai clicar em arquivo, novo, você vai criar um novo projeto, e esse projeto, deixa eu só maximizar a tela, a gente vai criar um projeto em branco, que na verdade vai ser uma solução, tá? Blank Solution. Seleciono ela, avanço, e aqui vai ser o nosso cadastro filmes. Pode ser cadastro filmes. Cadastro filmes, tá bom.
Esse é o nome da nossa solução, peço para ele criar, e aí ele leva um tempinho para criar para a gente. Até que foi rapidinho, porque eu não tenho um projeto, é só a solução, né? Então, ele vai ficar como ponto .sln de solution, tá bom? Ok, certo. Então, vamos adicionar aqui, ó, o botão direito em qualquer lugar aqui nessa barrinha de Solution Explorer. Se ela não estiver aparecendo para você, você vem aqui em View. Opa, acho que eu tirei a janelinha do lugar aqui. Voltei. View. E aí você usa esse Solution Explorer e você vai ter os atalhos aqui, tá? Ctrl Alt L também volta a janela. Se eu esconder ela aqui, esse aqui é do Git. Então, Ctrl Alt L, ela vai aparecendo pra gente. Beleza? Então, botão direito aqui em qualquer lugar na solução, adicionar, novo projeto. E agora a gente vai criar uma aplicação web. Então, digita aqui, ó, web. Ele vai ter alguns tipos. Se você quiser filtrar pela linguagem, a gente vai usar o C Sharp, tá? Que é padrão que o pessoal usa aí no .NET. O .NET é o framework, ele não é a linguagem. E eu tenho várias linguagens dentro dele. Eu tenho lá o VB, que o pessoal transformou o VBNet, só chama de VB hoje. C Sharp, e aí tem o F, o J. A gente vai usar o C Sharp, tá? Então você vai criar uma aplicação web. Vai usar esse ASP.NET Core Web App. Só que eu vou usar esse modelo aqui, ó, com MVC, Model View Controller, tá? E aqui embaixo ele mostra onde você pode criar as aplicações, a linguagem e os ambientes onde ele roda, tá? Porque a versão Core, que agora começou a versão 1.1 do .NET Core, agora a gente só chama de .NET, ela é diferente do .NET Framework. A principal diferença é que ela roda em vários ambientes, não apenas no Windows. Então ela também vai funcionar agora no Mac e no Linux, tá? Legal. Então vamos adicionar o projeto. Esse projeto web ele vai ter o mesmo nome aqui da nossa solução, cadastro filmes, mas eu vou colocar um sufixo, ponto, e eu vou chamar ele de web, porque ele é a nossa camadinha web do projeto, tá? Vou avançar. A gente vai usar, igual eu falei aqui, a versão 6.0. Ela já deve aparecer para você, ó, mas quando você faz a instalação do Visual Studio, você consegue marcar quais pacotes que você quer instalar do framework, versões, tá? Então tem as versões anteriores, 2, 3, 1, 5, 6. Tem a 7 que é mais nova, né? Ó, mas aqui tem o suporte LTS, é a 6. É por isso que eu vou optar por utilizar essa versão. Isso muda no dia a dia, lá quando eu for instalar os projetos, dependência, muda, tá? E eu vou comentar nos projetos o que vai mudar se estiver usando a 6 ou a 7, beleza? Eu não vou trabalhar com autenticação nesse momento, nem HTTPS, tá? Vou deixar de jeito mais simples. Também não vou trabalhar com Docker, que é a partir de containers. A gente pode depois criar alguns projetos só explorando um pouquinho sobre containers, tá? Ok. Acho que essa opção aqui a gente deixa marcada. O que muda é o pessoal criou assim, você não precisa ter mais a classe explicitamente mostrando, ele simplifica algumas coisas do código, tá? O que confunde é que ele fala não utilizar. Aí seu marco, devia ser utilizar e o marco, né? Eu sempre confundo essa opção. Eu vou deixar desmarcado aqui só para ver se ele cria do jeito que eu tô imaginando. Senão eu só recrio e marco essa opção, tá? Peço para ele gerar aqui o projeto e aí leva um tempinho para ele criar, tá? Se bem que minha máquina tá bem rapidinha. Acho que eu formatei ela há pouco tempo, tá? Só para ver se ele ficou a opção que eu queria aqui. Deixa eu ver. Program. Tá. Daquele jeito que ele criou, ele vai ficar assim, ó. Se você já não tiver criado ainda, só acompanha. Primeiro, não cria ainda essa parte web, tá? Ele não tem a classe program explicitamente, o class program, tá? Ele já supõe que tem e ele já tem um código aqui direto, tá? É uma opção que o pessoal colocou aí na versão, se eu não me engano, da 6 em diante, tá? Eu não gosto muito, eu prefiro que tenha a classe ali, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou copiar esse nome e eu vou remover isso aqui do meu projeto, tá? Para remover ele, eu vou criar ele de novo. Se eu for digitar o F4, eu preciso saber o local onde eu salvei o projeto, tá? Aí eu vou lá, seleciono aqui esse local e eu vou remover ele da minha solução. Então aqui o botão direito, eu vou clicar em Remove, ok. Aí eu vou aqui no executar, eu vou colocar a janela. É que ele carregou em outra janela para mim, mas eu vou trazer para vocês ali. A janelinha. Ele tá aqui.
Então eu tenho meu cadastro filmes e aí tem essa parte web. Eu vou remover isso aqui, ó, deletar, tá? Beleza, deletei e eu vou criar de novo e vou marcar aquela opção que eu comentei, tá? Acabou faltando ela. Vou adicionar um projeto. Esse cadastro filmes. .web. Então desmarca HTTPS, eu marco essa opção para não utilizar o top level statements, tá? Só para ver se deu certo, ó, na program agora você vai ver que vai aparecer, ó, namespace, classe, bonitinho. Show. Vamos fechar esse monte de janela aqui. Então esse projeto, ele tem a parte web. Basicamente ele vai ter a página do meu cliente, meu usuário, ele vai interagir com a solução. Aí ele tem um monte de partes aqui, tá? Ó, e a gente entende, depois a gente detalha no certinho o que que é. Se você já viu os outros vídeos, eu explicando como ser uma API, ou o próprio projeto do cadastro de filmes, já tem uma explicação lá, mas eu vou fazer isso aqui também, beleza? Então, ó, vou clicar nessa setinha aqui só para ele fechar. Tenho meu projeto web e eu vou iniciar ele só para ver como é que ele está funcionando, tá? Então, ó, eu tenho esse play aqui, ó, esse verdinho, ele vai ter o nome do meu projeto, Cadastro Filmes Web. Vou dar o play, peço para ele subir a aplicação. Ele deve aparecer uma mensagem na primeira vez aí. Deixa ele carregar e a gente já vê. Ele está subindo. E aí a gente testa, vê o que, que ele já cria para gente de largada, assim, quando a gente monta uma aplicação web. Só arrastar a janela aqui. Ah, tá aqui, ó. Criou a aplicação web pra gente, padrão. Ele tem, se não me engano, duas páginas, olha. Ele tem a home e tem essa privacy. Muda o texto aqui e algumas coisinhas aqui no rodapé, tá? Então, beleza. Ele sobe local e ele define uma porta. Isso vai mudar quando você criar sua aplicação. Não necessariamente vai ser a mesma porta do meu, tá? Aqui da 5026 para você vai aparecer outra coisa, tá? Show. Beleza. Antes da gente adicionar os outros projetos, não, vamos criar mais um aqui, depois eu detalho. Vamos adicionar então outro projeto. Onde, em qualquer local aqui da solução, botão direito, você vem adicionar novo projeto. E agora a gente vai criar uma API aqui, tá? Web API. Então você vai escolher essa opção, ASP.NET Core, Web API, API, avançar. E ela vai ter o nome, ó. Copia aqui, ó, cadastro filmes. O local, tá? Geralmente ele coloca o nome do usuário e esse caminho, source, repos e aqui ele vai ter o nome que a gente coloca, cadastro filmes.api. Esse é o sufixo que identifica que esse projeto é a nossa API. Então não marca HTTPS, vou utilizar controllers, não utilizar autolevel, tá? Esse API support, pode desmarcar esse cara também. E a versão é 6.0, tá? Aí peço para ele criar. Ele carrega um overview falando sobre a ASP.NET Core. Pode fechar isso. E agora eu vou ter aqui na minha solução, em uma solução, vou ter dois projetos. Eu posso ter bem mais projetos, tá? Já trabalhei em empresa que tinha uma infinidade de projetos que o Visual Studio até chorava ali para carregar as coisas, tá? Então, são duas aplicações. Então, a gente está separando a camada do meu front-end do meu back-end, tá? Minha aplicação web vai se comunicar com a minha API. E vamos dar uma olhada o que, que ele faz da API para gente, de cara também, tá? Só que para poder rodar esse cara, eu posso rodar os dois ao mesmo tempo, mas eu quero rodar só a API. Você está vendo que ele está marcadinho aqui em o web, está em negrito, está destacado? Para alterar o projeto que vai iniciar, uma das opções você clica com o botão direito, aqui na API, e você vai escolher essa opção aqui, para setar como um Startup Project, o projeto que vai ser inicializável da minha solução. E aí ele vai mudar aqui para mim, ó, API. Mas eu tenho a setinha aqui também, que eu consigo selecionar ele. Tá? Vou dar o play. Então eu vou subir agora a minha API. Essa aqui é uma janelinha diagnóstico da aplicação. Ó, então ele carrega a diferença da API para aplicação web, se você nunca criou. Na API eu não vou ter interface gráfica, eu não vou ter views, as páginas, tá? O que eu vou ter são endpoints, nada mais são do que o caminho
caminhos dentro da minha aplicação web e ela disponibiliza para mim alguma informação, ela faz algum processamento. Nesse caso, eles criam uma aplicação, uma API padrão, chamam Weather Forecast, projeção do tempo, onde ele retorna para você as temperaturas para algumas datas, tá? Então ele simula aqui, não é nada super preciso, ele não vai buscar nenhuma base de dados, ele simplesmente gera aleatório a temperatura e fala o tempo, tá? Mas a gente não vai usar essa Weather Forecast, nosso foco é na parte do cadastro de filmes. Mas assim, subiu a aplicação, tá funcionando bonitinho, então a gente tem aqui as duas aplicações no ar. Eu comentei que a gente vai precisar de mais aplicações, mas a gente vai criar essas outras aplicações no próximo vídeo, tá? Vamos entender que a aplicação web, ela tem alguns componentes. Então, a minha aplicação ela começa nessa classe Program, tá? Essa Program CS. Então, nela eu vou ter aqui o meu método main, estático. Se você já mexeu com Java, é igualzinho, né? A gente tem a public static void main, string args lá passando como parâmetro. E aqui ele vai ter os componentes que eu preciso para subir uma aplicação web. Ele vai ter esse objeto builder, que ele cria a partir dessa classe web application. Ele vai ter a parte aqui de usar as controllers, que nós vamos entender em detalhes, com views. Isso aqui, adicionar os controllers como views, é o que faz eu ter a opção de ter as páginas. É o que vai diferenciar você trabalhar com uma API, por exemplo, que não tem páginas, tá? Aí ele cria esse objeto builder, ele cria uma aplicação. Aí ele define aqui, ele verifica a variável de ambiente. Aí aqui tem mais algumas configurações para trabalhar com roteamento, atualização. E ele mapeia aqui a rota default, que é como ele define como é que ele vai carregar as minhas páginas, tá? Então ele tem um padrão que ele tem basicamente controller, action e parâmetros. E ele tem uma interrogação aqui, que significa que esse parâmetro é opcional, tá? Mas assim, calma, a gente vai entender controller, action certinho como funciona, tá? Depois ele pega essa aplicação e chama esse método run e é o que faz executar e carregar a aplicação web. Então, começa a aplicação a rodar a partir da program, do método main, e aí ele vai fazendo uma série de configurações para você poder ter a aplicação rodando. Se você já criou uma aplicação console, eu tinha a mesma classe program, só que quando eu rodo, ela não abre uma página web, ela roda aquela telinha do prompt de comando para gente. O que faz eu ter a página web são todos esses componentes aqui. Ele já configura para gente, para poder subir uma aplicação. Ok? Além disso, eu tenho um arquivinho de configuração que chama App Settings. Então, eu não tenho mais arquivos. Se você mexeu com o .NET Framework lá atrás, meus arquivos de configurações eles eram da extensão XML. Então, o pessoal está adotando o JSON, que é mais leve, mais fácil de manipular. E aí ele vai ter todo o arquivo JSON aqui com as configurações. Ele gera um padrão e você consegue incluir, incrementar opções aí no seu arquivo de configuração. Beleza? Boa. O que mais? Eu tenho aqui algumas pastinhas e aqui a gente tem um modelo que já tem muitos anos, aí, já tem algumas décadas, que é o modelo MVC, de você separar a sua aplicação em algumas camadas, em algumas responsabilidades. E aqui a gente já vê de cara o MVC, Model View Controllers, tá? Então vamos partir da view. As views é a parte visual, de visualização da sua aplicação web, onde você vai ter as páginas, tá? Então, por padrão, ele cria aqui essa home. E dentro aqui dessa pastinha home, você vai ter as duas páginas que eu comentei. Tinha na aplicação. Tinha lá a privacy e a index. Se eu clicar aqui na index, você vai ver o conteúdo que aparece na minha página quando eu subo a aplicação. Vai ter a mensagem welcome e ele tem um link aqui para saber mais, aprender mais sobre construção de aplicações. Aí ele tem um link, tá? Então aqui é a parte do HTML, a parte do front-end, certo? O privacy ele vai ter também. Só que você pode estranhar e falar, mas quando ele carregou lá a página inicial, ele tinha mais coisas, não tinha só esse welcome, né? E não está aqui essas informações. Onde elas estão? Além dessa parte que eu separo as views, que eu tenho minhas páginas. Ah, um detalhe também, a extensão dela não é HTML, é CSHTML, tá? São essas views que ele usa aqui no .NET, do ASP.NET Core. E ele muda porque ele vai permitir a gente trabalhar um pouco de código aqui dentro, igual, por exemplo, esse arroba aqui, view data. Mas quando a gente for mexer, eu detalho melhor, tá? Isso. Eu tenho aqui também uma outra pastinha chamada share, que significa de compartilhamento, compartilhado. E aqui eu vou ter uma página layout, que é como se fosse a página mestra, igual tinha no Webform, se você já mexeu com isso.
mas é como se ele definisse um template padrão para todas as minhas páginas da aplicação web. Então aqui ele vai fazer, lá no cabeçalho no head, ele vai ter aqui os arquivos CSS, que são os arquivos de utilização. Ele vai ter também aqui, ó, as tags principais, HTML, head, body, header. Na verdade, o header aqui é uma semântica, né? O head tá aqui em cima, o body. E aqui que ele vai montar a barrinha de navegação que tem lá em cima, os links que ele apareceu a home, privacy. Então ele cria um template que fica nessa página layout, CSS/HTML. E se eu descer aqui, você vai ver que ele vai ter essa parte do container, tá vendo? Eu tenho uma div e aqui ele vai ter esse render body aqui, onde ele vai encaixar as páginas dentro desse padrão. Então ele tem todas as dependências que eu preciso do front-end já definido aqui. Ele já tem a parte de cima da minha aplicação cabeçalho. E aqui embaixo ele tem o footer, que é o rodapé. Então, isso aqui vai ficar padrão. A parte de cima e de baixo. E o meio, ele vai preencher com esse @renderbody do ASP.NET Core. E é onde ele vai mudando as páginas. Conforme a gente vai adicionando páginas, elas são carregadas aqui. E aí, o que ele carrega nessa parte? Quando eu chamar index da minha home, basicamente ele vai encaixar esse conteúdo que ele fala welcome, learn about, blá 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 blá. Tá bom? Então, é só para você saber que existe esse layout, a gente vai mexer pouco nela, mas é aqui que ele define o início da minha página do front HTML. Beleza? Ele tem algumas outras complementares aqui. Para caso de erro, ele tem uma página padrão que ele cria, que você pode usar, direcionar, tá? Deixa eu só fechar esse monte de janelinha aqui, ó. Usar o Close All, Tabs, ou Tabs. E aí, às vezes, você está navegando na aplicação, fica muita coisa aberta. Então, o que você pode fazer aqui eu comentei do erro, mas acho que não apareceu por causa do vídeo, né? Mas vai estar aqui embaixo, ó. Error dentro do share, tá? Se você quiser diminuir tudo, assim, colapsar, que a gente fala a aplicação, tem esse botãozinho aqui, ó. Colapsar tudo, você clica nele, aí ele diminui para você a visualização. Beleza. Agora a gente vai ver um pouquinho da API. Ó, a API vai ter uma estrutura parecida. Só que, como eu comentei, ela não tem a parte da visualização das páginas. Então ela não vai ter a view criada, nem essa pastinha models, tá? Por sinal, eu não passei pela models, né? Nem a controllers. Eu tenho que explicar isso. Vou deixar as duas abertas. Vimos a view, entendemos então que view é a parte da visualização das minhas páginas. Models vai ser onde eu vou ter o meu modelo da minha aplicação back-end. Vai estar toda a lógica, chamada banco de dados, onde eu defino a maior parte do meu código, fica dentro da parte de models, tá? E a gente vai criar alguns projetos só para trabalhar com essa camada de modelo. Beleza? Boa. Aqui ele tem só um exemplo, Review Models. Quando eu criei algum dos projetos, acho que foi o terceiro projeto aqui do canal, eu defini toda a lógica, montei tudo dentro dessa pastinha de models, tá? Mas a gente vai fazer isso diferente, a gente vai criar camadas específicas para cada parte da aplicação. E aí eu tenho aqui também a controllers, né? Eu vou ter controllers tanto na API quanto na parte do projeto web, tá? Controllers vem de controlador. Então, qual que é a relação aqui do Model View Controller? View é a página, é o que o meu cliente vê. Models é o meu código back-end, que o meu cliente não vê. E para poder fazer essa conexão entre eles, quando o cliente clica no botão, faz alguma requisição, eu preciso fazer, a partir da minha view, acessar as informações da model. E quem faz isso é a minha letrinha C, controllers. O controlador serve para fazer isso. Ele faz a comunicação das minhas requisições HTTP da minha página, view, com o meu modelo. De forma prática, como é que ele vai funcionar? Pensa num formulário. Você tem uma página, você preenche essas informações, você quer cadastrar. Quando você clica no OK, eu vou ter uma ação no meu controller que vai pegar aquela ação do clique da página, vai se comunicar com a minha models e vai fazer o cadastro, persistir no banco de dados. E ele dá uma response, uma resposta para essa página. Por exemplo, seu cadastro foi efetuado com sucesso. Então essa é a ideia da arquitetura do MVC, tá? Página, se comunica com o controlador acessa dados da model e retorna para mim uma resposta. Legal. Olhando a minha API, eu vou ter a controller que vai ter a mesma ideia, só que no lugar de eu ter as views, eu vou ter os que a gente chama de endpoints. Então os endpoints nada mais são do que o endereço, a URL, que você acessa para ver determinado recurso.
Quando a gente subiu a API, ele apareceu aquela Weather Forecast, lembra? As temperaturas. E eu tenho aqui um controller que ela tem esse nome, ó, Weather Forecast Controller. Então, um controlador, só dando spoiler, depois a gente vai ver em detalhes, ele tem esse sufixo. O sufixo é o que aparece depois, né? Ele tem o nome, nananã, controller, para identificar. Se eu clicar nele aqui, ele vai ter código, aí é código normal, back-end. E eu tenho alguns endpoints que eu determino através dos verbos HTTP, e a gente vai ver algum deles aí no decorrer do projeto. Nesse caso, ele tem apenas um, perdão. Ele tem o get. Esse get é o que está retornando, ó. Ele está calculando aqui de forma randômica a temperatura e ele retorna as temperaturas aqui, ó, baseado no. Ele vai pegando randomicamente um valor e vai gerando, tá? Só para você entender como é que funciona uma controller, a gente vai criar bonitinho as nossas controllers aí. Aí o que mais que eu tenho na aplicação? Tanto na web quanto na API, você vai ver que eu tenho uma pastinha chamada Properties. Essa pastinha Properties ela serve para definir, ele tem esse arquivo Launching Settings e ele serve para definir algumas coisas aqui, tá? A principal configuração que eu tenho é definir onde é que eu vou carregar a minha página. Então, quando você clica, ele define aqui qual que vai ser o local. Então, está abrindo na própria máquina, né? Que não está no servidor. Localhost, e ele define uma porta aleatória aqui para subir a aplicação. Se eu estivesse usando o protocolo seguro, HTTPS, ele ia subir com uma outra porta diferente. Ia ser com essa 53270, e aí seria HTTPS esse endereço, tá? Eu consigo configurar outro, subir com fazer configurações adicionais do IS, mas o principal para a gente é esse cara aqui, tá? Ó, onde ele define a porta para você saber o que está sendo carregado. Deixa eu só ver aqui. Esse aqui é o do web. Vamos olhar o da API aqui, ó. Properties, Launching Settings. Para o da API eu tenho um parâmetro mais, que é esse daqui, ó. Launch URL. Então, o que que ele diz? Launch é de lançamento, né? Para onde ele carregar, onde é que ele vai iniciar a minha aplicação. E aqui ele tem um nome, ó, Weather Forecast. O que significa isso? Eu estou definindo que quando eu subir a minha API, qual vai ser o local que ele vai iniciar. E ele vai iniciar a partir desse nome, Weather Forecast, tudo em minúsculo, que ele se refere a qual controlador da minha API que eu quero iniciar. No caso, eu tenho esse aqui, ó, Weather Forecast Controller. Esse nome ele associa a essa controller, mesmo que eu não passe o nome controller explicitamente. Ele tem um padrão que ele pega pelo o nome anterior a esse sufixo controller, tá? Então o Weather Forecast se refere a essa controller. Então ele vai bater aqui nele e aí por padrão ele olha o verbo get, tá? HTTP get. Tem algum cara aqui do HTTP get? Tenho, beleza. Então ele vai executar esse código que vai retornar o resultado pra gente, tá? Então esse parâmetro aqui é bem importante. A gente vai configurar isso na aplicação para alterar ele e carregar o nosso. Tá? Bom, acho que esses são os principais pontos aqui do Properties. Deixa eu fechar esse ponto de janela aqui para não te confundir. Vou fechar tudo, close all tabs. Então, passando sobre o MVC, vimos a estrutura da aplicação web. Eu tenho um arquivo de configurações também, o app settings, tá? Da mesma forma. Aí eu também tenho a classe program, ó, iniciando. E aí se você pegar e comparar com a classe program da aplicação web, você vai ver que muda algumas coisas, ó. Na aplicação web eu tinha esse adicionar controllers com as views, com as páginas. Aqui eu estou deixando o mouse e ele está abrindo um comentário, tá? Sobre ela. Se eu olhar o programa da API, você vai ver que ele adiciona apenas controllers, justamente porque eu não vou trabalhar com views, essa é a ideia, tá? E aí ele executa no final também da mesma forma, beleza? Então a program sempre inicia o seu projeto. Dependências, ó. Eu vou usar a API agora aqui como base. Dependências eu consigo adicionar pacotes ou projetos para compor a minha aplicação. Então, quando eu quero trabalhar, por exemplo, com banco de dados, nativamente na aplicação, quando você cria, ele não vai entender como é que faz para conectar com o banco de dados. Então, eu preciso adicionar uma dependência, um pacote, para poder me conectar com o banco de dados. E aí, o pessoal da comunidade já desenvolveu diversas bibliotecas para diferentes bancos de dados, tá? Então eu consigo conectar tanto no banco relacional,
quanto no relacional. Então, o MongoDB, o SQL Server, MySQL, Postgre, Oracle, dá para poder conectar com todos eles apenas adicionando bibliotecas. A gente vai ver como faz isso usando o SQL Server e outras bibliotecas também, tá? Então, a parte de dependência é isso. Propriedades, controladores, acho que é isso. Passamos por os principais pontos aqui da aplicação. Na aplicação web, eu também tenho esse diretório www-root, que eu vou configurar informações referentes ao front-end. Lembra que eu comentei que na página layout ele tinha lá os arquivos CSS? Então, esse arquivo CSS fica aqui dentro do www-root. Então ele cria um site.css, aí ele tem uma formatação que ele deixa como template, você pode ir incrementando aqui os estilos CSS. A gente vai fazer algumas customizações ali, para deixar com uma carinha mais interessante. E aqui eu tenho o JavaScript, que eu posso incluir também para minha aplicação, tá? Para criar algum efeito, uma configuração ali adicional. E eu tenho algumas libs, bibliotecas, mas são bibliotecas diferentes daquelas que eu comentei de dependência do back-end. São bibliotecas específicas para o meu front-end, para as minhas páginas. Então, nesse projeto, por exemplo, a gente trabalha com o Bootstrap, que é um recurso que eu tenho ali para deixar facilitar você fazer a formatação e estilização dos componentes da sua página. Ele também trabalha com o jQuery, que é uma biblioteca aí que o pessoal, foi o programador da Mozilla na época que fez, que ele facilita você trabalhar com JavaScript de forma mais sucinta, né? Ele faz algumas combinações ali para você poder criar a mesma coisa que você faria no JavaScript, tá? Então você pode adicionar script aqui no JavaScript, usar a biblioteca do jQuery, Bootstrap, CSS, e essa aí é a tríade que o pessoal fala ali, né? Tem HTML, CSS e JavaScript para a parte do front-end. Beleza, falei bastante, passamos por tudo. Para fechar agora, quando a gente estiver desenvolvendo a aplicação, não vai adiantar eu subir só a aplicação web ou só a API. Eu vou usar as duas quando tiver tudo pronto, tá? Então, para executar as duas aplicações, eu tenho uma opção aqui para poder carregar múltiplas aplicações. Eu só cliquei errado aqui. Vamos ver para poder subir. Então, para fazer isso, você vai fazer aqui, ó. Você vai clicar na solução, botão direito, vai vir em Properties, propriedades, e ele vai carregar essa janelinha de propriedades da aplicação. À esquerda ele tem lá propriedades comum e ele tem essa opção de Startup Project, como é que ele inicia o projeto. Então, por padrão, ele carrega um projeto e você pode selecionar qual você quer iniciar, mas eu tenho a opção aqui de carregar, ó, múltiplos projetos. Então, a gente vai deixar isso para ele carregar os dois aqui, tá? Ó. Inicia, inicia. Tanto API quanto web, peço para aplicar, ok. E aí ele vai mudar aqui, ó. Ele não está aparecendo mais cadastro filmes API, nem cadastro dos filmes web. Ele está aparecendo Start, ó, porque quando der o play, agora ele vai subir as duas aplicações para mim. Guardar ele subir e a gente já testa isso. Ó, apareceu o web e ele já apareceu. Aquela era API, né? Agora ó, tá o web aqui. E aqui está a minha API também aberta, tanto web quanto a API. Beleza? Então é dessa forma que a gente faz para configurar múltiplos projetos. Fechei o Visual Studio sem querer, mas fechamos aqui, tá? Então essa primeira parte. Aqui está o SQL Server, mas a gente vai usar ele nas próximas aulas, eu detalho mais, tá? Beleza, então é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Continue com a gente aí. Eu vou criando as aulas e soltando aí no canal. Beleza? Deixa seu joinha para ajudar a gente. E eu fui. Um abraço. Bom dia, boa tarde ou boa noite e até mais. Tchau, tchau. Joia!